último domingo do mês, esse mês que nós nos dedicamos a estudar acerca do ser consagrado a Deus, do ser separado para Deus. E ao longo desse mês, tanto eu quanto o pastor Agno ministramos aqui acerca disso, da necessidade de tomarmos uma atitude, de tomarmos uma decisão para sermos separados ao nosso Deus, para sermos dedicados a Ele. Nós vimos que santificação, consagração, não é a ausência de pecado, mas é a busca por essa ausência de pecado. É o caminho que nós andamos, é o caminho que nós caminhamos até, como o apóstolo Paulo fala, o homem perfeito. E cá estamos nós, mais um domingo, ouvindo do Evangelho. Eu queria começar nessa ministração falando de uma situação que eu estava estudando ao longo dessa semana. E, queridos, pregar o Evangelho, ministrar o Evangelho, coisa que nós estamos, desde o mês passado, enfatizando a necessidade, além de ser algo de extrema importância, é algo perigoso. Como assim? Ministrar o Evangelho é algo perigoso? Porque é uma atividade, por assim dizer, que você não pode se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Gálatas 1:8, o apóstolo Paulo vai falar assim, mas ainda que nós, ou um anjo descido do céu, venha e anuncie um evangelho diferente deste que nós estamos anunciando agora, que ele seja amaldiçoado. Gálatas, eu acho que é Gálatas 1:8. Gálatas 1:8. Ainda que nós ou um anjo desça do céu, anuncie outro evangelho, seja ele usa a expressão anátema, amaldiçoado. Então, por isso que eu falei, há um perigo, de certa forma, no ministrar, porque você tem que seguir o caminho certo. A interpretação desse versículo tradicional é essa. E o que é esse caminho certo? Por que Paulo fala isso? Paulo aqui está indicando que existem outros evangelhos, que existem outras questões que vão querer nos seduzir, que vão querer nos tirar e que vão querer nos levar para esse outro evangelho. Porque se existe o evangelho certo, é porque existe o evangelho errado. Se existe o evangelho vivo, é porque existe o evangelho morto. E o que seria esse outro evangelho? O que seria essa outra revelação que Paulo fala que quem pregasse seria amaldiçoado? É o que nós costumamos chamar hoje em dia de heresias, erros doutrinários, interpretações erradas da Bíblia. Tanto que em meios cristãos, uma das questões mais fundamentais quando estamos discutindo, quando estamos estudando a Bíblia, ou lendo coisas a respeito de Deus, de Jesus, da Bíblia, é: isso é bíblico? Isso está na Bíblia? Onde que fala isso na Bíblia? E é importante que assim seja, para que nós mantenhamos preservada o que o apóstolo Paulo vai falar de que é a sã doutrina, ou seja, o ensinamento santo. O ensinamento santo. Então, em resumo, há dois evangelhos. Um evangelho vivo e um evangelho morto. Há dois evangelhos. Aquele que é certo, aquele que está dentro das interpretações que nós damos costumeiramente para a palavra de Deus. E existe o evangelho errado. O evangelho com heresias. O que é heresia? Erros doutrinários, erros de interpretação. O herege. O que é o herege? É aquele que faz uma leitura bíblica que é diferente, que contrapõe aos ensinamentos bíblicos. Aos ensinamentos bíblicos. E queridos, eu já falei isso aqui outras vezes. O que mais tem hoje em dia, infelizmente, são ensinamentos heréticos acerca do cristianismo. Ensinamentos errados, ensinamentos que querem tirar Cristo do centro, colocar o homem no centro.
Ensinamentos que querem relativizar os nossos princípios. Ah, não, isso não tem problema. Ah, não, aquilo não tem problema. Ah, não, tudo pode, Deus perdoa, Deus é amor. E perdoa tudo. Ensinamentos errados. Outros evangelhos. Outros evangelhos. Mas esse é o padrão deste versículo. Mas essa noite eu quero trazer um outro aspecto acerca do que seria esse outro evangelho. Na verdade, eu quero trazer um outro aspecto do que é o evangelho. Do que é o evangelho. Porque o que acabamos de ver aqui? Que existe o evangelho certo, ou seja, existem várias regras, vários mandamentos que nós consideramos certos, e existe o evangelho errado, com vários mandamentos, várias crenças e várias coisas que vão contra a palavra de Deus. Mas só que qual é a questão aqui? Nós não podemos reduzir o evangelho a um sistema de crenças. Nós não podemos reduzir o evangelho a um conjunto de regras. Um conjunto de regras. Porque o que acontece? Quando nós fazemos isso, ou seja, o que é o evangelho? Ah, são esse conjunto aqui de regras, são esse conjunto de práticas, são um conjunto disso, conjunto de mandamentos. Quando a gente faz isso, o que acontece? Sai do campo da fé, sai do campo da experiência e vai para o campo racional. Porque se eu tenho aí várias regras, se eu tenho vários mandamentos, eu vejo, eu compreendo e eu analiso se eu vou seguir ou não, independente de fé. Por exemplo, vamos lá pegar um exemplo. As regras de trânsito. Regras de trânsito. Você precisa ter fé nas regras de trânsito? Não precisa, elas já estão estabelecidas, aí é um código fechado, pronto. E qual é o problema? Muitas vezes a igreja, muitas vezes o cristianismo como um todo, quer reduzir todo o evangelho a um sistema de regras, a um sistema de mandamentos, a um sistema de ideias pré-estabelecidas. Olha, o evangelho é isso, pá. Aí você analisa se você acredita ou não, se você confia ou não. E fazer isso, queridos, pegar o evangelho e transformar num sistema de regras, você já está apresentando um outro evangelho. Porque o evangelho genuíno não é um sistema de regras. O evangelho genuíno, ele vai muito além do racional. Ele vai muito além de ser um mero sistema de mandamentos. Este era o problema da lei. A lei era o quê? Várias regras. E Deus, através de Isaías, fala lá, porque vocês vão seguir assim, preceito sobre preceito e mais preceito, regra sobre regra e mais regra. Nós não podemos pegar o evangelho e reduzir a um sistema de regras. Mas por que nós não podemos fazer isso? Porque o evangelho não é um sistema de regras. Não é um sistema de regras. O evangelho, meus queridos, e aqui está o ponto central da ministração de hoje que eu quero apresentar. O evangelho é uma pessoa. O evangelho é uma pessoa. O evangelho não é um sistema de regras. Jesus disse lá em João 14,6, coloca isso, é João 14,6. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, Jesus se apresenta como uma boa notícia. Jesus se apresenta como um único caminho. Jesus se apresenta como a luz. Jesus ele não se apresenta como um conjunto de mandamentos. Jesus não chega assim falando: olha, eu sei qual é a verdade, essa é a verdade. Não, ele fala: eu sou a verdade. Jesus não chega falando: olha, esses são os ensinamentos, vamos aprender ele, vamos seguir nele. Não, Jesus fala: me segue. Então, concatenando tudo, juntando tudo,
Nós não podemos reduzir o evangelho a um sistema de regras, a um sistema de mandamentos. Porque quando fazemos isso, nós saímos do campo da fé e entramos no campo da razão. E a razão você escolhe se você acredita ou não acredita, se você crê ou não crê, se você segue ou não segue. Mas além disso, nós não podemos fazer isso porque o evangelho é Jesus, queridos. O evangelho é Jesus. Jesus, como eu falei, ele não disse, eu conheço a verdade, ele disse, eu sou a verdade. Ele não disse, esse é o caminho. Ele apontou para si, dizendo que ele era o caminho. O evangelho não é algo que a gente entende, não é algo que a gente estuda, não é algo que a gente simplesmente lê e acredita. O evangelho é algo que a gente experimenta, é algo que a gente vive, é algo que a gente vê, queridos. Estamos aí falando de consagração. E como isso se linka com consagração? Consagração não é apenas seguir os vários modelos, as várias regras, os vários mandamentos. Consagração é seguir o verdadeiro evangelho. E o que é seguir o verdadeiro evangelho? É seguir a Jesus. Porque é Jesus que é o evangelho, não são as regras. Então, voltando para aquele versículo inicial, nós poderíamos entendê-lo da seguinte forma: se alguém apresenta para você apenas um sistema de regras, apenas mandamentos, que não é Jesus, essa apresentação de evangelho é uma apresentação de evangelho amaldiçoada. Porque o caminho, a verdade e a vida é Jesus. Ele não apontou o caminho, ele é o caminho. O evangelho é uma pessoa. E com uma pessoa, você não pode tratá-la como se fosse um conjunto de ideias. Com uma pessoa, eu escolho acreditar ou não. Com uma pessoa, você se relaciona com ela. Mais uma vez aqui eu bato na tecla que eu bati durante esses 3 anos. É preciso, queridos, sairmos desse nível de apenas aprender as coisas, de apenas teorizar as coisas. É preciso que nós tenhamos experiências com Jesus, experiências com o evangelho, experiências com o evangelho. Quando nós nos relacionamos com Jesus, não é se eu creio ou não, se eu entendo ou não. Essa não é a questão. Eu preciso entender a Jesus. Não. É seguir a Ele. É acompanhar a Ele. Crer em Jesus não é entender Jesus. Crer em Jesus é seguir a Jesus. É seguir a Jesus. Lucas 9:23, coloca aí. Versículo chave dessa noite. Lucas 9:23, fala assim: E Jesus proclamava às multidões: Se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, dia após dia, e caminhe após mim. E caminhe após mim. Seguir o evangelho, crer em Jesus, é isso. É uma ação. Não é algo teórico. Não é algo da razão. Não é algo da razão. Pode até parecer polêmico, mas é a verdade. Queridos, acreditar que Jesus existiu, estudar a respeito de Jesus, acreditar até que ele morreu, não faz de você um cristão. O que faz de você um cristão é seguir a Ele. É seguir a Ele. Quer ver um exemplo prático? Um exemplo para a gente entender bem essa diferença entre apenas acreditar e seguir? Quantos aqui acreditam que o exercício físico faz bem para a saúde? Exercício físico faz bem para a saúde, sim ou não? O fato de eu acreditar que exercício físico faz bem para a saúde e não ir para a academia, não fazer exercício físico, vai fazer algo diferente na minha vida? Não vai fazer. Eu até acredito, poxa, olha, exercício físico faz bem. Aqui do meu sofá. Qual é a diferença? Da mesma forma, dizer que acredita em Jesus, dizer que confia nele, mas não ter uma vida condizente com isso, não faz de você um cristão. Não faz de você um cristão.
Não existe. Assim como não existe praticante de exercício fica até estranho. Assim como não existe atleta não praticante, não existe cristão não praticante, queridos. Ou se pratica o cristianismo, ou não se pratica o cristianismo. Isso é muito além de entender todos os dogmas da igreja, a respeito de Deus, as teorias da salvação. Isso é muito além. O que vale é o quanto você se comprometeu em seguir a Jesus. O que vale é o quanto você se comprometeu a deixar para trás a sua nova vida e seguir Ele numa direção diferente. Este é o Evangelho vivo. Este é o verdadeiro Evangelho. O Evangelho não é um sistema de regras, não é um sistema de mandamentos. Hoje, infelizmente, ainda hoje, há várias igrejas que parece que o Evangelho é isso. Olha, você vai entrar aqui, você não pode isso, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo, não pode aquilo, não pode aquilo. O pastor do Ouvir e Crer, num seminário, ele falou algo muito interessante, eu já citei aqui, eu esqueci agora o nome dele. Ele falou, faz maior apelo pedindo para que aceite a Jesus, mas quando a pessoa aceita Jesus, parece que ela aceitou a Moisés. Porque chega lá, olha, beleza, você aceitou Jesus? Agora vem aqui todas as regras, agora vem aqui todos os mandamentos. E nada de experiência com Jesus. Nada de experiência com Jesus. Nós não podemos reduzir o Evangelho a somente um sistema de salvação. Crer é um sistema de regras. Crer em Jesus é segui-lo. Não é apenas dizer que acredita nele. Não é apenas dizer que acredita nele. Nós não podemos ter Jesus como se fosse apenas um ticket de salvação. Como assim um ticket de salvação? Vamos supor que Deus vive, você morre. Aí você chega lá no céu, você não, outra pessoa, melhor falando assim. Você chega lá no céu, olha aqui, ó. Eu acreditei em Jesus, está aqui o meu ticket, ó, dizendo, eu acreditei em Jesus. Aí vai chegar assim, beleza, você acreditou em Jesus. Mas o que você fez por Jesus? O que você fez para Jesus? Você seguiu a Jesus? Você fez algo por Ele? Sua vida foi de acordo com o que Jesus pediu? As duas coisas precisam dar juntas. Só acreditar que faz bem não adianta. Não adianta. É preciso que nós creiamos que Jesus é o Cristo. Mas é preciso que isso seja manifestado na nossa vida, através de ações. É o que o apóstolo Tiago fala lá, que muita gente deturpa esse versículo também. A fé sem obras é morta. Aí muita gente fala, não, quando ele está falando de obras, ele está falando da caridade, ele está falando do amor ao pobre, ele está falando disso, aquilo. Não é. Quando ele fala dessas obras, ele está se referindo a exatamente isso. A nossa fé, aquilo que acreditamos, tem que ser manifestado em ações, tem que ser manifestado no ato de seguir a Cristo. A fé sem obras é morta. Só acreditar que o exercício físico faz bem, não faz de você um atleta. Só acreditar que Jesus veio a essa terra, que Ele era bondoso, não faz de você um cristão. É preciso que você tome atitudes. Tome atitudes. Nós acreditamos em Cristo. Amém. Mas será que nós estamos seguindo a Cristo como Ele tem que ser seguido? Como Ele pediu para que nós seguíssemos a Ele? Ou então estamos apenas seguindo o bonde, por assim dizer. Estou aqui na igreja já, estou estudando isso, aquilo. Por isso que lá, eu acredito que é Mateus 7, não sei agora se é Mateus 7, Mateus 24, eu acho que é 24, 23, por ali. Quando Jesus está falando acerca do fim dos tempos, Ele fala, olha, naquele dia, muitos dirão que, Senhor, em Teu nome eu fiz isso, em Teu nome eu expulsei demônios, em Teu nome eu curei enfermos. Mas o Senhor vai olhar para eles e vai dizer, olha, eu não vos conheço, apartai-vos de mim. E por que Jesus chega e fala, não vos conheço?
porque não caminhava com ele, porque não seguia. Apenas sabia dele, mas não seguia. Não seguia. Se você encontrou a Jesus, se você busca ter uma vida caminhando com Jesus, procurando ter experiências com Ele, pouco importa o conhecimento teológico que você saiba, porque o que conta mesmo é isso, queridos, ter experiências com o Senhor, ter experiência com o Senhor. Aí tem várias polêmicas, né? Polêmicas cristãs. Eu não entendo. Qual é o certo? É a justificação ou a regeneração? É o calvinismo, é o luteranismo? As doutrinas da salvação. Aí vem, quando vai ser o arrebatamento? Vai ser antes ou depois da tribulação? Vai ser 7 anos? Vai ser isso? Vai ser isso? Não entendo. Beleza. Mas você entende que você não pode mentir. Você entende que você não pode roubar. Você entende que você não pode matar seu inimigo, seu amigo, nem em nome de Deus. Você entende que você tem que ser uma pessoa boa. Você entende que você tem que ser respeitoso. Você entende que você não pode ignorar a pobreza, o sofrimento do próximo. Você entende que você precisa perdoar, saber perdoar. Você entende que você, como cristão, muitas vezes vai ter que assumir o dano, em vez de brigar na justiça, em vez de brigar e ir para cima. Se você entende isso, pronto. É isso que basta. Todas essas coisas, tudo são acessórios. Tudo são acessórios. O que basta verdadeiramente são essas pequenas coisas. Esses pequenos passos que damos em direção a Jesus. Já encerrando aqui, né? O pastor Ed, ele fala, ministrando também acerca disso, né? Ele falou uma frase que foi muito interessante, que eu até anotei aqui, ó. Preste atenção. Quando fazemos o caminho de Jesus, do jeito de Jesus, você pode ter uma certeza. Você não estará sozinho, porque Jesus estará no caminho com você. Às vezes a gente fica atribulado. Por que as coisas estão erradas? Por que acontece assim? Muitas das vezes é porque não estamos seguindo o caminho de Jesus como devemos seguir o caminho de Jesus. As coisas não acontecem na nossa própria força, queridos. Infelizmente no Brasil, hoje em dia, há um evangelho espalhado por aí que quer tomar as coisas na força. Não, nós vamos chegar e nós vamos impor as nossas regras, impor as nossas leis, e assim vai ser. Não é assim. Isso não é o verdadeiro cristianismo. O verdadeiro cristianismo é ali na base, são nas pequenas coisas. Não é na teologia, não é nos estudos, é nas pequenas atitudes. Como eu faço para seguir Jesus? É isso. Fazendo as pequenas coisas. Não mentir, não roubar, não matar, ser o melhor funcionário onde você estiver, ser o melhor estudante, enfim, ser uma pessoa diferente. Ser uma pessoa diferente. E assim sendo, vai seguir o que nós já falamos durante todo o mês. As pessoas irão ver Jesus em você. Porque você vai estar no caminho com Jesus. E as pessoas olhando para você, verão Jesus junto a você. Verão Jesus brilhando em você. E é interessante, eu acho que foi até o próprio pastor Ed que falou também isso. Quando nós seguimos o caminho com Jesus, nós temos uma certeza, que no final dele vai estar a vida eterna. Que no final dele vai estar o céu. Que no final dele vai estar os tesouros eternos que Deus tem preparado para você. Amém, meus queridos? Essa era a palavra do Senhor para nós essa noite. Dê um forte aplauso ao Senhor, amém? E eu quero nesse momento, vamos ficar de pé, enquanto o Ministério de Louvor se ajeita aqui. Eu quero nesse momento que você ore no sentido de se entregar mais ao Senhor.
se entregar mais. Eu sei, você pode falar, ah, pastor, mas eu já sou cristão, já sou isso, sim, mas nunca é o suficiente, queridos. Nunca é o suficiente. Nunca é o suficiente. Talvez você esteja aí nesse campo aí, daqueles que só teorizam acerca de Jesus. Mas Jesus quer que você tenha experiências com Ele. Então ore nesse sentido. Deus, Jesus, eu quero lhe conhecer além das teorias. Eu quero lhe conhecer além do que as pessoas dizem. Eu quero lhe conhecer pessoalmente. Eu quero lhe conhecer, eu quero ter uma experiência contigo, porque eu sei que o Senhor é uma pessoa. O Senhor não é um conjunto de regras, o Senhor não é um conjunto de práticas, o Senhor é uma pessoa. E eu quero ter experiências.